Boa noite, pessoal. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao primeiro encontro do Café Filosófico em 2022. E há muitos motivos para celebrarmos o retorno à presencialidade na universidade, de um modo muito especial no Instituto Ciência e Fé. Esse é o nosso primeiro evento, assim, então, que abre um ciclo, né, de 4 encontros, contando com esse. E a gente está muito contente de revê-los, né, olho no olho, cumprimentando alguns, tomando um cafezinho. Então, sintam-se muito à vontade, como esse espaço sempre comportou essa atmosfera intelectual, de bem-estar, de convívio, de discussão, de conflito de ideias, mas sempre no bom sentido de construção, né? Saímos daqui provocados, sempre por excelentes convidados e convidadas. E essa noite a gente tem aí uma grande convidada que reaparece com a gente num segundo momento já da história do ICF, que é muito importante para nós também. Eu gostaria de chamar nesse momento, né, então nós passamos 2 anos distantes, assim, então nos víamos muito por telas, assim, mas algumas coisas aconteceram durante esses 2 anos, mudanças, reestruturações, algumas modificações. E eu gostaria de chamar aqui à frente o nosso novo diretor do Instituto Ciência e Fé, o professor Khalil Gibran, para algumas palavras também de recepção a vocês, para que vocês o conheçam como o nosso novo diretor e também para tecer alguns comentários. Professor Khalil, por favor. Obrigado a todos. Boa noite, amigos, amigas. Que alegria estar aqui, né, presencialmente, depois de 2 anos. Há um aspecto da presencialidade que eu acho que enriquece esse tipo de debate, esse tipo de construção de conhecimento, né? Então, a gente é muito feliz de recebê-los aqui à casa de vocês e a esse espaço qualificado de debate, né? Bom, há muitos motivos para a gente celebrar hoje, né? O retorno da presencialidade marca um novo início. E nada mais especial para celebrar esse novo início do que contar com a professora Olgária Matos. Talvez vocês não saibam, mas a professora Olgária foi quem trouxe esse método, essa metodologia do café filosófico ao Brasil, e professora em que a universidade se inspirou para fazer esse desenho desse evento, né, dessa metodologia. Gostaríamos de agradecer também muito a presença do professor Rafael Camargo, professor da Escola Belas Artes. Ele vem abrilhantar esse momento a partir de intervenções artísticas, a partir dos conteúdos que serão produzidos aqui. E, por último, mas não menos importante, a gente queria fazer um agradecimento mais do que especial ao professor Fabiano Incerti, quem animou o Instituto de Ciência e Fé desde 2013, se eu não estou enganado, e tornou o Instituto esse espaço tão qualificado, de produção de conhecimento, tão reconhecido nacionalmente e internacionalmente. A universidade deve muito à sua energia e todo o seu conhecimento colocado à disposição, né? O professor Fabiano recentemente recebeu o privilégio e a responsabilidade de assumir a função de pró-reitor de missão, identidade e extensão da nossa universidade. Por isso, se afasta momentaneamente das operações do Instituto Ciência e Fé. E eu, muito humildemente, em companhia do nosso especialista, Douglas Borges, a gente espera dar sequência a esse legado construído até então. Fabiano, gostaria de te convidar para vir aqui para que a gente possa te entregar essa pequena homenagem que a gente preparou para você. Você me ajuda? Em função de toda a sua energia e anos dedicados ao ICF. Tem uma frase de Nietzsche. Gostaria de... Surpresa, viu? Obrigado, Douglas, obrigado, Khalil. Uma alegria receber isso, emocionante, assim. O ICF assim, claro, isso está vinculado à identidade institucional, mas a gente sempre teve um carinho muito especial pelo Instituto Ciência e Fé.
falávamos isso, né, o Gary assentado ali, falta esses espaços qualificados de reflexão, né, cada vez mais. Assim. Então, acho que a universidade investir, a gente manter um Instituto Ciência e Fé que faça esse diálogo qualificado é fundamental. Assim. Então, é uma emoção receber, mas isso aqui é um mérito de todo mundo que está aí. Muita gente que não aparece, mas que dá seu coração por isso. E esse café filosófico, bom, os projetos todos do ICF, mas esse especial é a menina dos olhos, né? Que a gente, sem dúvida, ama, cuida, né? Sempre muito qualificado, sempre muito pensado, discutido. Então, que bom, fico feliz. Agora em outro espaço, em outra missão, mas que o ICF tem uma vida muito longa, assim, muito longa, porque essa universidade merece, o país merece, o mundo merece, e mais que merecer, precisa de bons debates, precisa muito de filosofia, precisa muito de saberes. Então, obrigado, gente, pela homenagem que eu vou acolher para mim, mas repasso a todo mundo e a esse instituto que realmente é uma coisa muito preciosa. Obrigado, gente. Obrigado, Fabiano. Muito bem, agradecer esses que foram os pioneiros do ICF, que tem uma história, o professor Fabiano, junto com o irmão Rogério, que hoje é o reitor da universidade, nos idos de 2013, pensaram uma reestruturação dessa área, e o professor Fabiano encampou todo esse desenvolvimento. Então, gratidão também ao professor por essa trajetória histórica assim, muito bem consolidada. E agradeço particularmente porque tive a oportunidade de trabalhar ao lado dele por 4 anos no Instituto. Então, fiz escola com ele assim, e hoje sinto uma responsabilidade tremenda também por estar aqui mediando encontros e pensando atividades nesse instituto. Obrigado, professor. E, pessoal, então, 2022, os encontros do nosso projeto Café Filosófico abordarão o tema Freio de Emergência à Vida em Perigo. Com ele, queremos dar destaque sob a ótica de diferentes áreas do conhecimento, como a filosofia, como o próprio nome do projeto coloca, mas também a economia, a geografia, a sociologia, que a crise ecológica que vivenciamos é um projeto multidimensional e que as diversas áreas do conhecimento necessitam urgentemente trabalhar de forma interdisciplinar na busca de respostas a uma questão que se tornou essencial. De que forma vamos viver neste mundo de uma crise ecológica global sem precedentes? Muitos pensadores, nas áreas mencionadas acima, situam as raízes dessa crise na modernidade. Sob a lógica do progresso, de um pesado mercantilismo e de uma mentalidade colonialista, tal período configura-se como um ponto de atenção, pois reflete a ambição humana de dominar a natureza e, poderíamos dizer, de controle sobre tudo aquilo que vive. Se na aurora do século XX propagava-se a paradoxal perspectiva de uma destruição produtiva necessária para o desenvolvimento material da sociedade, ao final deste mesmo século emergia a consciência de que a produção tornou-se destrutiva, da relação entre os próprios sujeitos e entre eles e o meio ambiente. Não podemos esquecer que as complicações ecológicas são também sociais para uma parcela considerável da sociedade. No fundo, os países subdesenvolvidos e suas comunidades mais vulneráveis são os mais impactados. É assim, por exemplo, como denunciou o jornal El País, com a indústria de antibióticos na Índia. Altamente poluente de rios e afluentes, as empresas nesse segmento buscam países em que as legislações ambientais e trabalhistas são mais flexíveis e negociáveis, para não dizer inexistentes. Lembremos, por exemplo, dos escândalos há alguns anos da indústria têxtil. Fala-se, num primeiro momento, da dimensão do trabalho escravo que se é revelado, mas devemos levar em conta que a indústria da moda, desde a plantação do algodão à confecção de suas peças, tem impactos tanto no solo como na água.
Ela é o segundo segmento industrial que mais consome água e é responsável por 10% da emissão global dos gases de efeito estufa. Para completar o quadro, esse setor libera mais de 500 mil toneladas de microfibras sintéticas nos oceanos todos os anos. A conclusão já se tornou um lugar comum e de conhecimento de todos. Colecionamos catástrofes ecológicas e, como diz o indígena Ailton Krenak, estamos anestesiados assistindo a tudo isso. Não é mais apenas a Amazônia que está em chamas. Isso não é apenas um problema numa região que, para muitos de nós, encontra-se distante de onde estamos. O nosso quintal também está incendiando e não estamos nos dando conta. A vida no campo está sofrendo diretamente com as mudanças climáticas, mas o fogo rodeia as cidades. Em uma entrevista concedida ao Instituto Ciência e Fé da PUC-Paraná, em novembro de 2021, sobre o livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, Ailton foi enfático e irônico em afirmar que o título de Exterminador do Futuro, fazendo alusão ao conhecido filme, cai muito bem ao humano na atualidade. Cavamos um lugar na história geológica. Transformamo-nos em uma força destrutiva indigna ou digna de ser nomeada antropoceno. Completando esse quadro de análise da nossa atual e crítica situação ecológica, a professora do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Luciana Gatti, que estuda os impactos ambientais diretamente relacionados à Amazônia, tem acompanhado e dado a conhecer os problemas nesta região. Lamentavelmente, os estudos apontam que hoje há áreas na Amazônia que emitem mais CO2 na atmosfera do que o absorvem. Para Gatti e tantos outros estudiosos do meio ambiente, no que tange à reversibilidade ou contenção dos problemas ambientais que enfrentamos, já é tarde para alcançarmos um resultado positivo. Perdemos o tempo que nos restava para tentar extirpar as consequências dos descasos de órgãos públicos para com os impactos no meio ambiente. Todos os acordos feitos tiveram pouco retorno na prática. Em um cenário como esse, fala-se de um ponto de não retorno. E o que significa isso? Infelizmente, de que precisaremos saber lidar com muitas das consequências que já se tornaram irreversíveis. O poeta e dramaturgo Victor Hugo nos fornece uma reflexão muito assertiva se colocada em um cenário com o qual estamos nos identificando. Quando estamos diante do abismo, um passo à frente é dar um passo atrás. Ou, como disse o filósofo Walter Benjamin, direcionando sua crítica a essa perigosa noção de progresso, o conceito de progresso deve ser fundamentado na ideia de catástrofe. Que as coisas continuem assim, eis a catástrofe. Coincidentemente, celebra-se nesta semana a Semana Laudato Si, referindo-se à carta encíclica do Papa Francisco, que aponta para a emergente necessidade de atenção e cuidado que a nossa casa comum está a clamar. O pontífice manifesta em sua carta: lança um convite urgente a renovar o diálogo sobre a maneira como estamos a construir o futuro do planeta. Precisamos de um debate que nos una a todos, porque o desafio ambiental que vivemos e suas raízes humanas dizem respeito e têm impacto sobre todos nós. O movimento ecológico mundial já percorreu um longo e rico caminho, tendo gerado numerosas agregações de cidadãos que ajudaram na conscientização. Infelizmente, muitos esforços na busca de soluções concretas para a crise ambiental acabam, com frequência, frustrados não só pela recusa dos poderosos, mas também pelo desinteresse dos outros. As atitudes que dificultam os caminhos de solução, mesmo entre os crentes, vão da negação do problema à indiferença, à resignação acomodada ou à confiança cega nas soluções técnicas. Precisamos de uma nova solidariedade universal. E a questão que nos fazemos no ciclo do Café Filosófico em 2022 é justamente a de sabermos se já não perdemos o tempo de acionar o freio de emergência da crise climática global, que denuncia igualmente
o esgotamento dos velhos sistemas de produção e da história contada pela via dos vencedores. Para lançar luzes sobre essas questões e tantas outras que venham a surgir, temos a honra, então, de conversar com a professora e filósofa Olgária Matos. A professora Olgária é professora titular, aposentada da USP. Seus estudos direcionam-se à linha de ética, filosofia política e teoria das ciências humanas. É autora de Arcanos do Inteiramente Outro, que venceu o Prêmio Jabuti, Discretas Esperanças, reflexões filosóficas sobre o mundo contemporâneo, além de vários artigos acadêmicos, entrevistas e dezenas de conferências que conferiu em âmbito nacional e internacional. Professora Olgária, novamente é uma enorme honra tê-la conosco e eu a convido a ocupar o lugar aqui com a gente. Uma salva de palmas, pessoal. Obrigado. Para compor esse quadro também de discussões em torno do tema, temos a alegria da presença do professor Fabiano, que vai animar a conversa após a fala da professora Olgária. O professor Fabiano é filósofo e professor da casa no programa de pós-graduação em filosofia, foi diretor do Instituto Ciência e Fé por 8 anos e atualmente é pró-reitor de Missão, Identidade e Extensão da PUC do Paraná. Professor, obrigado por sua presença. Uma salva de palmas para o professor Fabiano. E também temos hoje, quem é fã de carteirinha do Café Filosófico aí vai ver uma novidade, que é a participação muito especial do professor Rafael Camargo, professor da Escola de Belas Artes, que vai estar ilustrando o nosso momento, vai ser transmitido naquela tela, vai estar captando as ideias de uma maneira artística aí, que a professora vai colocar e vai nos provocar. Então, professor Rafael, obrigado também pela presença. Professora Olgária, a palavra é toda sua. Boa noite a todos, a todas. Queria iniciar agradecendo muito o convite da PUC. É sempre um prazer estar aqui e no Paraná, com todos os amigos e queridos e colegas, com todos vocês. Queria agradecer, em particular, ao professor Khalil Gibran, que é o diretor do Instituto de Ciência e Fé, o professor Fabiano, que é do INSERT, pró-reitor de Missão, Identidade e Extensão, o professor Rafael Camargo, designer e ilustrador, e, mais uma vez, a presença de todos vocês. Então, esse convite tão generoso e essas palavras tão acolhedoras que me são dirigidas, no sentido de nós podermos hoje conversar sobre esse tema, do freio de emergência à vida em perigo, que remete diretamente a esse filósofo da Escola de Frankfurt, enfim, de alguma maneira do círculo frankfurtiano, um filósofo contemporâneo nosso, Walter Benjamin, e, justamente, num dos seus fragmentos da obra Passagens, ele se refere à ideia da locomotiva. Ele cita Marx, que, no Manifesto Comunista, ele diz que as revoluções são a locomotiva da história. Claro que essa tradição de Marx, de Hegel e Marx, está numa tradição em que a ideia de progresso está ligada à ideia de revolução violenta. Hegel, por exemplo, ele dizia que a história universal não é o lugar da felicidade. Aqueles momentos da história em que não há violência são as páginas em branco às quais falta contradição. Portanto, o espírito humano, segundo a filosofia de Hegel, sumariamente falando, ela se desenvolve sempre na direção do melhor, até o final da história do espírito, quando ele se constitui plenamente, e aí ele se torna filosofia. E ele diz, aí as feridas do espírito curam-se sem deixar cicatrizes. Ora, Walter Benjamin vai retomar essa ideia, dizendo, bom, as feridas do espírito, caso se curem, deixam cicatrizes. E Marx, retomando a questão de Hegel, vai dizer que as revoluções são a locomotiva da história. Essa metáfora da locomotiva como sinônimo de progresso, quer dizer, de algo que caminha sempre adiante, sempre na direção do melhor, teve uma grande posteridade, se a gente pensar na Revolução Bolchevique,
por exemplo, né? Lenin usa muito Trotsky, eles usam muito a metáfora da locomotiva. A primeira locomotiva, Maria Fumaça, foi se aperfeiçoando, quer dizer, e incluída aí na ideia da locomotiva a ideia de velocidade, portanto, da aceleração temporal. E a aceleração temporal, ela supõe justamente uma recusa da cultura da contemplação, né? Na cultura da reflexão. Quer dizer, nós vivemos num mundo da cultura que entende o progresso como sempre aquilo que vem depois é necessariamente melhor do que o que veio antes. E, para isso, então, uma espécie de tábula rasa, como se cada geração dependesse dela mesma para ser o que ela é. Então, a ideia de herança, de transmissão, de reconhecimento daquilo que foi experienciado no passado e é transmitido para o presente, tanto as coisas excepcionais quanto as coisas terríveis, não é? É como se fosse possível nós inaugurarmos o tempo histórico como a Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela inaugurou um novo calendário. O ano zero da Revolução. Quer dizer, então, essa ideia de começar do novo é uma maneira de encobrimento e de recalque da memória histórica. Não é? Então, quando Walter Benjamin diz as revoluções não são a locomotiva da história, talvez as revoluções sejam o freio de emergência da humanidade que viaja nesse trem. Então, o que significa o freio de emergência? Não é? E a questão, a vida em perigo. Benjamin, numa das teses sobre o conceito de história, ele vai dizer que nós vivemos num estado de exceção, desde, pelo menos, a Primeira Guerra Mundial. O que seria esse estado de exceção? É a insegurança jurídica, no sentido em que aplica-se a lei para poder ficar fora da lei. Então, essa indiferenciação entre o que é o direito e o que é a exceção faz vacilar o princípio de realidade. Então, nós não sabemos mais exatamente a que nós nos podemos referir. Então, todos aqueles valores estáveis e estabilizadores desaparecem, né? A partir do momento em que nós não podemos mais identificar e diferenciarmos aquilo que é significativo e aquilo que é insignificante. Né? E tudo isso em função dessa aceleração do tempo. Ora, a ideia de progresso, originariamente, era utilizada na ideia de uma progressão. Se falava numa progressão de uma doença, na progressão de um exército. Não continha essa ideia de triunfalismo com relação à dominação tanto da história quanto da natureza. Ora, a ideia de progresso e de revolução, na sua origem, é astronômica, não é? Uma revolução dos astros é o retorno dos astros ao seu ponto de partida. Não talvez o mesmo ponto de partida, mas os astros eles podem se deslocar no espaço sideral, mas eles estabelecem uma órbita que volta a um ponto de completude do seu movimento. Então, houve uma espécie de deslocamento dessa noção para a ideia de progresso como dominação, tanto da natureza quanto na política. Ora, então, Walter Benjamin, quando ele se refere a essa ideia da interrupção necessária que nós devemos fazer, é saltar para fora da linha do progresso. O que não significa uma crítica do progresso, mas trata-se de uma crítica na crença no progresso. Quer dizer, no cientificismo. Quer dizer, se adota acriticamente tudo o que a ciência faz só porque é científico. Não é? Ou seja, tudo aquilo que é saberes humanistas, tudo aquilo que não segue a lógica da abstração, da demonstração, da explicação científica é suspeito. Não é? De onde todo esse processo de cientificação mesmo das humanidades. A gente não fala mais em humanidades, fala assim, ciências humanas, né? Como se, para ser científico e ser rigoroso, seja necessário imitar aqueles métodos que têm êxito no conhecimento da natureza, etc., etc. Ora, o que aqui Benjamin está se referindo a um ideário que fez promessas e nos decepcionou. Que promessas foram essas? A promessa de que, através da racionalidade científica, seria possível nos livrarmos das superstições e, portanto, conhecermos as leis da natureza sem recurso à transcendência religiosa ou mitológica. Então,
A regularidade na natureza é possível de ser conhecida graças e através de suas leis. O iluminismo, não é, essa crença na razão, prometeu também luta contra todas as formas de preconceito, não é? Portanto, prometeu aperfeiçoamento moral. E depois prometeu também o fim dos absolutismos e das tiranias e, portanto, a emancipação política. Ora, esse ideário ficou a dever às suas próprias esperanças. E o que Benjamin vai dizer? Ele vai dizer que, dado que é preciso reconhecer os extraordinários desenvolvimentos da ciência e da técnica e as regressões espirituais da sociedade. Quer dizer, então, a ideologia do progresso faz coincidir os desenvolvimentos científicos e técnicos com o progresso da própria humanidade. E Benjamin mostra que houve uma dissociação. Por quê? Porque a sociedade não conseguiu fazer desses conhecimentos um órgão seu. Ou seja, aos desenvolvimentos científicos e tecnológicos e às conquistas realizadas, a isso não correspondeu a possibilidade de serem assimilados pela sociedade como um ganho espiritual. Ora, então, essas regressões da sociedade, Benjamin identificou como a perda da experiência. Não é? Ele diz a cotação, ele usa a linguagem econômica, a experiência caiu na cotação no mercado. Quer dizer, tudo aquilo que são saberes que precisam da relação com a sua história, como a filosofia, as literaturas, a história, a antropologia, enfim, os saberes, as artes, de uma maneira geral, elas vivem da sua história. Não é? O que seria da filosofia sem a história da filosofia? O que seria da literatura sem a história da literatura? Se a física ela pode prescindir, não deveria, mas se ela pode prescindir na análise do fenômeno do arco-íris a nível atômico, da história do estudo do arco-íris, o que Aristóteles falou do arco-íris, o que Goethe falou do arco-íris, o que Newton falou do arco-íris, o que seria da filosofia sem a sua história? Não é? Simplesmente desapareceria. Não é? Ora, portanto, a questão da crítica à crença na ideia de progresso, ela começa justamente com um traumatismo. E a modernidade, se nós quisermos datar não a primeira modernidade, que foi a das grandes descobertas, a conquista da América, o genocídio dos indígenas, a reforma protestante, enfim, todas a primeira forma de globalização, ela abriu espaço depois para o que nós estamos vivendo hoje, que foi a perda dos referenciais da transcendência. E eu não digo por transcendência a transcendência religiosa, eu digo valores que fundamentavam o enraizamento do homem nesse planeta, das pessoas nesse planeta. A natureza, que era medida entre os gregos, na Idade Média, por outras razões antropocêntricas, a natureza era a criação divina e, portanto, a natureza era divinizada. E, a partir do Renascimento e os séculos subsequentes, nós vamos ter a ideia de não ter mais referência nem na transcendência religiosa, tampouco na natureza como medida, e a ciência virá a ocupar esse lugar que as religiões e a mitologia clássica tiveram na constituição da cultura no Ocidente. Ora, então, eu gostaria de ler para vocês uma passagem de Walter Benjamin, que se encontra num livro que se chama Rua de Mão Única, A Caminho do Planetário, não é? Em que há uma ironia, não é, com essa ideia do planetário, e que ele se refere justamente a essa experiência da Primeira Guerra Mundial, que foi uma ruptura dos valores, ou seja, um traumatismo. O que é um trauma? O trauma é uma interrupção na vida das sociedades e na vida de cada um, e que esse trauma ele permanece como um corpo estranho dentro da consciência e dentro da sociedade, que impede a passagem do tempo. Né? É como se aquele trauma se repusesse sempre da mesma maneira e não pudesse ser ultrapassado e não pudesse se reabrir a ideia de futuro. Né? E esse traumatismo da Primeira Guerra Mundial é também a época em que Freud
escreve que depois dela a humanidade nunca mais seria a mesma. Então, essa banalização da vida, a perda do valor da vida e o sentido da vida, e a definição do que seja a vida, hoje não sabemos mais. Se dá uma definição científica, se damos uma definição moral, religiosa, experiencial, artística. Quer dizer, há uma indefinição, uma indeterminação muito grande do presente. Então, eu gostaria de ler uma parte da A Caminho do Planetário, de Walter Benjamin. Ele diz o seguinte: se, como fez uma vez Hillel com a doutrina judaica, um autor pouco lido hoje, mas que Benjamin lia bastante no início do século passado, se tivesse de enunciar a doutrina dos antigos em toda a concisão, a sentença deveria dizer: a Terra pertencerá unicamente àqueles que vivem das forças do cosmos. Nada distingue tanto o homem antigo do moderno quanto sua entrega a uma experiência cósmica que este último mal conhece. O naufrágio dela anuncia-se já no florescimento da astronomia, no começo da Idade Moderna. Kepler, Copérnico, Tycho Brahe certamente não eram movidos unicamente por impulsos científicos, ainda estavam ligados ao universo mágico religioso, não é? Mas, de qualquer maneira, qual foi esse primeiro abalo narcísico da nossa cultura? Quer dizer, até Copérnico, a Terra era o centro do universo. Subitamente, a Terra não passa de um astro perdido na periferia desse universo em expansão. Não é? Então, há esse sentimento de abalo, de perturbação de qual é o lugar que o homem habita no universo, não é? Se dá com essa revolução científica. Não obstante, a órbita dos planetas, em Copérnico, ainda era tida como uma circunferência perfeita, e a circunferência sempre foi a ideia do perfeito. Por que a circunferência, o cosmos antigo, era perfeito? Porque tem começo e fim. Então, a ideia de finito significava completo, pleno, inteiramente realizado. E o infinito era a ideia da imperfeição, da incompletude, do disforme, do indeterminado. Ora, então, o que acontece nessa primeira evolução astronômica? Os astros, a Terra não é mais o centro, mas todos os astros e a própria Terra continuam a realizar uma órbita circular. Então, o fim coincide com o começo. Tudo se completa. Ora, a partir de Kepler, sequer os astros realizam uma trajetória circular, é elipse. E qual a característica da elipse? Ela tem uma multiplicidade de centros. Então, esse descentramento dará nas reflexões shakespearianas de Hamlet. Ser ou não ser é a questão. O que significa ser ou não ser, eis a questão? Quer dizer, qual é o lugar que o homem ocupa no universo? Não é? Não temos mais as explicações gregas, clássicas ou religiosas medievais. Ora, então, continuando aqui. Então, Benjamin está se referindo que o trato antigo com o cosmos, o que é cosmos? Cosmos é um universo fechado. Cosmos significa beleza, harmonia, proporção, medida, de onde a palavra cosmético, que é restabelecer a beleza e a perfeição originárias. Então, quando Benjamin fala na ideia de cosmos, o que é o cosmos? O cosmos antigo, ele era governado pela ideia de perfeição. Em que sentido? Tudo que existe no universo existe para realizar uma função que lhe é própria. Para que é que existe a flauta? Para ser tocada? Não, para ser tocada bem. Para que existem os olhos? Para ver? Não, para ver bem. Ou seja, existe sempre a busca de uma excelência, não é? Não no sentido de ultrapassar, como é a nossa contemporaneidade, a dimensão humana. Era realizar tudo o que a potencialidade da condição humana permite. Era essa a ideia grega da excelência. É a realização máxima de tudo aquilo que cada um de nós tem para poder realizar. Ora, então, a relação com o cosmos significava que o mundo dos deuses, o mundo da natureza e o mundo humano não estavam cindidos. Havia uma unidade, de onde a relação que o homem antigo tinha com o cosmos era de contemplativa, era de respeito com relação à natureza. Há um autor, Hans Sachs, que dizia por que os gregos,
com todos os seus conhecimentos astronômicos, matemáticos, algébricos, aritméticos, por que não desenvolver uma tecnologia mecânica se eles tinham todos os recursos intelectuais para isso? A explicação mais simplória dizia, não, tinha mão de obra escrava, então não precisava desenvolver tecnologia mecânica. Mas esse autor, Hans Sachs, ele diz, não, havia um elemento predominantemente contemplativo na cultura grega que militou contra a intervenção violenta na natureza. Não é? Tanto, o que era a técnica grega? A tecné grega, ela significava uma mimesis da própria natureza. Quando ela intervinha seguindo aquilo que a natureza tem como sua realidade interna. O que era a natureza para o grego? A physis significava aquele existente, que sempre foi a será, que traz em si mesmo, tem por si mesmo as suas razões de vir a ser e desaparecer, a sua própria razão de nascer e de morrer, e de renascer. Não é? Porque o tempo grego é o tempo do ciclo, é o tempo cíclico da natureza. Então, primavera, verão, outono, inverno. Então, existe uma repetição, porque existe uma morte e um renascimento. Se nós pensarmos nas tragédias gregas, na tragédia, por exemplo, do Agamenon, né, no momento em que Agamenon volta da guerra de Troia, depois ele é assassinado por Clitemnestra para vingar a morte da filha Ifigênia, e quando uma das filhas, né, Electra, ela vai à sepultura do pai, ela diz à terra, tu que acolhes a semente fecunda, o cadáver, porque ele dá nascimento a uma outra coisa. Então, essa é uma visão de uma relação com o cosmos que é de indivisão, né? E Benjamin vai contrapor a essa forma de cultura a moderna, que rompe com a natureza e transforma, portanto, a natureza numa abstração e o sujeito do conhecimento num vazio intelectual. E ele diz, o trato antigo com o cosmos cumpria-se de outro modo, não numa separação científica no sentido contemporâneo do homem e da natureza. Cumpria-se na embriaguez. É embriaguez, de certo, a experiência na qual nos asseguramos unicamente do mais próximo e do mais distante, e nunca de um sem o outro. Quer dizer, existe uma proximidade da natureza e, ao mesmo tempo, uma distância. Então, uma distância na proximidade e uma proximidade na distância. Quer dizer, uma relação respeitosa. O que é respeito? É respectar. Expectar é olhar. Então, respeitar é olhar de novo, é cuidar. Portanto, o olhar contemplativo, teórico, né, predominantemente teórico do mundo antigo, era uma relação de respeito com a natureza. Tanto que o sábio antigo tinha com relação à natureza, esperava que a verdade se manifestasse da natureza. Não havia uma intervenção para provocar a natureza, para responder àquilo que eu quero. Havia aquilo que se revelava e que seria interrogado matematicamente, porque era o número, né, a forma por excelência do desenvolvimento do conhecimento cósmico dos antigos. Ora, então, continua Benjamin, é o ameaçador descaminho dos modernos considerar essa experiência cósmica como irrelevante, como descartável, e deixá-la por conta do indivíduo como devaneio místico em belas noites estreladas. Não. Ela chega sempre e sempre de novo a seu termo de vencimento. E então, povos e gerações lhe escapam tão pouco, como se patenteou da maneira mais terrível na Primeira Guerra Mundial, que foi um ensaio de novos, inauditos esponsais com as potências cósmicas. O que significou isso? O que foi a Primeira Guerra Mundial? Foi a primeira guerra onde teve fim o campo de batalha. Foi a primeira guerra que bombardeou populações civis desarmadas. Portanto, por mais sangrenta que seja uma guerra, por mais irracional e absurda que ela seja, havia o campo de batalha. Não é? Portanto, os beligerantes eram militares. A partir da Primeira Guerra Mundial, da guerra de trincheiras, em que a morte era em massa, né? Você afunda na trincheira e vai de corpo aberto para a morte, porque não tem defesa para isso, foi aquilo que Benjamin disse, o mundo inteiro hoje se transformou numa grande trincheira, né?
Que é esse estado de exceção, quer dizer, a vida nua. Quer dizer, não há direito que possa proteger a vida hoje. Né? Ora, então, Benjamin continua. A natureza vai exigir que se pague a conta. Né? E o que é esses novos esponsais com as forças cósmicas? Tem um novo casamento. Não é? Havia uma relação com o cosmos antigo, e agora há um novo esponsal, só que é um esponsal sangrento, é um casamento sangrento com a natureza. Por quê? Porque são os aviões bombardeiros. Então, novos astros iluminam o céu. Não é? Quer dizer, que substituíram os astros siderais e o seu brilho, que antes era considerado um brilho divino, pelos bombardeios dos aviões modernos. Massas humanas, gases, forças lançadas do campo aberto, correntes de alta frequência atravessaram a paisagem. Novos astros ergueram-se no céu, espaço aéreo e profundezas marítimas ferveram de propulsores e, por toda parte, cavaram-se poços sacrificiais na Mãe Terra. O que Benjamin está dizendo aqui? Que é a volta do mito. Quer dizer, se o mito antigo exigia sacrifícios de sangue, não é, para alimentar a natureza, que era violento, porque era a maneira como o antigo entendia que precisava prestar sacrifícios aos deuses para não ser ameaçados por eles, agora existe um novo sacrifício secular, agora é laico. Não tem mais Deus, não tem mais o mito, mas agora é o próprio homem que ameaça. Não é mais o Apocalipse, do livro do Apocalipse, agora é o homem que produz o Apocalipse. Não é o Deus que manda o Apocalipse. Né? Essa grande corte feita ao cosmos cumpriu-se pela primeira vez em escala planetária, ou seja, no espírito da técnica. Mas porque a avidez de lucro da classe dominante pensava resgatar nela sua vontade, a técnica traiu a humanidade e transformou o leito de núpcias em um mar de sangue. Dominação da natureza, assim ensinam os imperialistas, é o sentido de toda a técnica. Ora, o que Benjamin está querendo dizer com isso? Que essa relação do homem com a natureza é uma relação sujeito-objeto. Não é? Que relação é essa que nós mantemos com a natureza? A partir do fenômeno da secularização, quer dizer que agora, vocês se lembram, quer dizer, durante todo o período do cristianismo, aquele Deus hebraico, que era um Deus muito distante do homem, né? Quer dizer, quando Moisés sobe a montanha e recebe as tábuas da lei, ele pergunta, mas qual o seu nome? E que Deus responde, eu sou quem eu sou. Ele não diz o seu nome, quer dizer, o Deus escondido. Não é? Então, com o cristianismo, houve uma aproximação do finito e do infinito que estavam muito afastados. E porque Deus se fez homem. Né? Então, aproximou o finito e o infinito. Com o fenômeno da reforma protestante, houve um afastamento que voltou a acontecer. Em que sentido? No sentido que agora o Deus é um Deus escondido. A alguns se manifesta, a outros se esconde, e nós não sabemos, tudo depende da arbitrariedade da vontade de Deus, que é insondável, que salvará alguns e a outros não. Portanto, esse sentimento de abandono, de desamparo, né, marca muito o advento dessa primeira modernidade. E aqui se refere Benjamin, que agora essa secularização do mundo fez o quê com a natureza? Ela destituiu a natureza de todos os seus aspectos místicos, míticos, sagrados e proféticos. E, com isso, o que aconteceu? A natureza se tornou mecânica. Uma relação repetitiva, causal, que pode ser conhecida pela vontade do pesquisador. Não é? Portanto, o projeto de dominação sobre a natureza não é um projeto de conhecimento só da natureza. Existe o desejo de conhecimento da natureza, mas existe o desejo, a pulsão de dominação que se tornou hipertrofiado. Eu quero dominar, e quanto mais eu domino a natureza, ela responde de maneira mais violenta, eu aumento a minha violência contra a natureza. Então, eu tenho um vírus violento, eu aumento violentamente esse vírus, aí se forma um vírus mais forte. Quer dizer, a natureza fala sempre mais forte. Os gregos tinham uma total consciência disso. Por quê? Porque o grego tinha uma visão trágica do mundo. Não é? Era uma civilização da mortalidade, nós somos mortais.
E o que significava isso? Quando nós dizemos todo aquele dístico que atravessa a história do pensamento e até hoje é interrogado de maneiras diferentes, do Hipócrates. A vida é breve, a arte é longa, a experiência é difícil, o juízo incerto e a ocasião rara. Quer dizer, então, tudo isso é um ensinamento moral, não é? Que era para refletir o quê? Sobre a prudência, sobre a medida, evitar a híbris, o descomedimento, o excesso, não é? Da vontade, tudo tinha que ter um limite. A vontade de poder, a vontade de conhecimento, a vontade de dominação. O guerreiro, ele é protetor com a sua cidade e ele tem que ser agressivo com o invasor. Então, mas tudo tem um limite. Mesmo a vontade de conhecimento, tudo que o grego queria conhecer, ele queria também viver. Então, tudo aquilo que pudesse ser conhecido, mas que poderia se voltar contra o homem, o grego nem ia pesquisar. Nem existiria esta possibilidade, porque tudo era pautado pela ideia de limite no sentido da perfeição. E o homem, na sua finitude, tudo que ele pode conhecer da natureza, a inteligência é limitada, a nossa natureza é passional e, portanto, ela é uma perturbação. As paixões são a natureza, mas elas devem ser comedidas no sentido de não se voltarem contra a própria natureza, elas que são a natureza. Portanto, era uma civilização voltada para a ideia do limite. A nossa civilização valoriza a ilimitação, não é? Tudo tem que ser... Não é uma cultura... É uma cultura que valoriza o excesso. Então, não se trata de ganhar uma corrida, é correr cada vez mais depressa. Não é carregar pesos pesados, é carregar pesos cada vez mais pesados. Esportes radicais, excesso no consumo de drogas. É a cultura do excesso, né, da ilimitação. Ora, então, quando Benjamin se refere a essa ruptura que houve com o cosmos, não é? Essa ruptura significa que, uma vez secularizada, a natureza se torna mecânica causal e ela se transformou num conjunto de objetos disponíveis e manipuláveis da vontade de poder. É a vontade de poder sobre todas as coisas. Não é? Ora, então, o freio de emergência, ele significa repensar o que é essa ideia de progresso. Como você disse há pouco, quer dizer, dar um passo à frente, às vezes o progresso significa dar um passo atrás, não é? Porque se nós estamos no instante do perigo, como diz Walter Benjamin, nós temos que repensar esse momento do freio de emergência, da suspensão da linha do progresso, para poder pensar sobre todas essas questões, né? Ora, então, Benjamin vai se referir a essa Primeira Guerra Mundial, como esse traumatismo do qual eu falei, e ele vai significar que isso é a perda da experiência. E, para falar dessa perda da experiência, a que ele se refere? Ele diz o seguinte, da Primeira Guerra Mundial: não se percebeu que, nesse acontecimento extraordinário, que foi no primeiro dia de batalha, já não sei quantos milhões 100 mil mortos no primeiro dia de combate, não se notou que os combatentes da Primeira Guerra Mundial voltavam mudos dos campos de batalha, não mais ricos, mas empobrecidos de experiências comunicáveis? Quer dizer, então, o trauma ele é uma espécie de empobrecimento do mundo interior, que não é mais capaz de transformar numa narração, numa história, aquilo que aconteceu. Não é? Então, existe uma espécie de um silêncio, né, que é esse silêncio do mutismo da palavra na história, assim como que é o sofrimento da história, e existe o mutismo da natureza. Não por acaso, Walter Benjamin, no drama barroco alemão, ele escreve que toda a natureza começaria por se lastimar se lhe fosse dada a palavra. Ele vai dizer, a natureza ela não é triste porque ela não tem a palavra, ela não tem a palavra porque ela é triste. Ela se tornou triste. Então, o mutismo é a primeira experiência da ausência da possibilidade de elaboração dos acontecimentos. Ora, tudo aquilo que representava uma experiência, ou seja, tudo aquilo que vai se estruturando
na subjetividade em tempos heterogêneos, ou seja, tudo aquilo que nós vamos vivendo de maneira, em grande parte, inconsciente, mas que vai sendo elaborado de várias maneiras, nós perdemos essa possibilidade da experiência. Hoje, nós não temos mais experiências transmissíveis, eu vou falar daqui a pouco sobre o narrador, de Walter Benjamin, mas ele se vale também, Walter Benjamin, de um autor que ele estuda muito, em que ele reconhece aquele que, de maneira mais expressiva, compreendeu o moderno, a catástrofe do moderno, que foi o poeta e também filósofo Baudelaire. Né? Porque Baudelaire, nos seus poemas em prosa, O Spleen de Paris, ele diz o seguinte: o mundo vai se acabar. Mas o mundo vai se acabar não necessariamente por conta de uma guerra. Vai se acabar pelo aviltamento dos corações. E ele vai dizer, então, que a modernidade ela significa a perda dos vestígios, o desaparecimento no mundo dos vestígios do pecado original. O que significa isso? Uma alegoria, uma metáfora da qual se vale o poeta, não só uma metáfora, mas uma experiência de sofrimento, né, da humanidade, quando se perde essa ideia de uma referência transcendente. Por isso, o Benjamin vai escrever os seus litanias a Satã. Não é? O que é o Satã? Satã não é, ele é o senhor do mal e o grande vencido, ele é o Deus, ele é o príncipe abandonado pela sorte, ele é o abandonado de Deus. Quer dizer, ele é aquele que foi expulso do paraíso, né? E para um mundo totalmente desconhecido, ele está totalmente extraviado num mundo que ele não conhece, porque ele estava habituado com o olhar, com o mundo divino. Não é? Então, esse exílio, né, o Satã, ele é tomado como grande exilado por Baudelaire. Como se o homem moderno estivesse exilado no mundo porque ele não tem mais valores comuns compartilhados. Por quê? Porque todos os valores, para se formarem e para constituírem orientação na vida e no pensamento, eles requerem o tempo. Ora, como é que é a nossa temporalidade? É a temporalidade da aceleração. Não é? Ora, todas aquelas experiências que necessitam do tempo longo, relações entre pais e filhos, relações amorosas, relações de amizade, mesmo relações de trabalho, o que eram os sindicatos? Os sindicatos não eram apenas instituições econômicas mediadoras dos interesses entre patrão e trabalhador, ou entre o Estado e seus servidores. Os sindicatos eram também lugares onde se criavam afinidades, se criavam laços de confiança, laços que se prolongavam porque se constituíam ao longo do tempo. Não é por quê? Porque eram lugares de encontro, de conhecimento, de autoconhecimento e de exercício de convivência com o outro, portanto, exercícios de tolerância. Não é? Ora, tudo isso vai se perdendo. As instituições hoje, elas são muito menos coercitivas do que no passado, mas também bem menos protetoras. E, portanto, elas não constituem essa descrença das quais às quais a gente se refere hoje, vem de onde? Descrença na política, descrença no parlamento, descrença nas leis, descrença na família, descrença na universidade, descrença na escola. Enfim, há todo um descrédito geral que vem uma desconfiança. Por quê? Porque essas instituições não são mais estáveis. A família, que era protetora, em princípio, né, da onde a convivência se fazia, a criança crescia, tinha referências daqueles que as cuidavam, davam conselhos e orientação na vida, pode se desfazer a qualquer momento. Não é? Aquilo que vai ser transmitido pela escola está em questão, mas o que vai ser? O que é mais importante? Que conteúdo que é mais importante? Conteúdo humanista, física, matemática? Quer dizer, todo esse tipo de desregramento, quer dizer, todas aqueles saberes que requerem, tudo muda, obviamente, tudo é devir, mas se mudava elaborando aquilo que chega do passado para ser renovado e dar continuidade para o futuro. Não, hoje nós temos uma ruptura. Tudo que é
Passado é muito ruim, não é para olhar mais a educação do passado, porque é tradicional, obsoleta, não é mais agora, é tudo com computador, agora o moderno são os modelos matemáticos, as escolas têm que se modernizar, sem que tenha se feito uma reflexão sobre o impacto que isso possa ter ou não em vários, tanto na formação, né, na ideia de uma educação formadora que não existe mais, mas na questão do cotidiano e nas formas de convivência entre as pessoas. Por que se ensinava a etiqueta? A etiqueta era uma pequena ética. E o que significava? Significava certas fórmulas mediadoras entre as pessoas, no sentido de não haver um choque direto entre os corpos. Ora, então, há uma espécie de desfuncionalização de que o capitalismo contemporâneo necessita para se manter em funcionamento. Né? Precisa da desfunção da escola, da família, da política, dos parlamentos, enfim, de tudo isso que a gente está vivendo hoje. Ora, então, voltando a Baudelaire, então, Baudelaire foi um dos primeiros e que cunhou a expressão modernidade. Há uma discussão de saber quem usou pela primeira vez a palavra modernidade. Né? Até onde eu chego, Heine também usou, mas eu acho que Baudelaire usou antes. O que diz a palavra modernidade? No caso, resumindo para vocês, Baudelaire diz que a modernidade significa a perda da ideia do eterno, da ideia da eternidade, de um tempo de longa duração, e a substituição pelo transitório, né? Por aquilo que é fugaz, que é passageiro, que é instável. Né? E ele diz, então, que é o cruzamento das duas, né? do passageiro e do eterno. Quer dizer, é uma maneira, de algum modo, nós termos que eternizar o transitório. Quer dizer, já que tudo passa tão rapidamente, como nós fazemos para deter esse instante, né? Dessa plenitude? E é também um momento em que Baudelaire fala da perda da auréola. Né? Isso é muito importante para o nosso filósofo Walter Benjamin. Por quê? Porque Baudelaire está se referindo àquele momento do capitalismo nascente, mas já com as suas primeiras revoluções técnicas, tanto da Revolução Industrial Inglesa quanto da Revolução Francesa, que são os dois grandes marcos da modernidade, da qual nós descendemos mais diretamente, que é o que nós vamos, então, agora fazer com isso que nos chega sem que nós saibamos onde estamos propriamente. Ora, e Baudelaire, então, ele vai dizer que a perda da auréola do poeta é a perda daquela função que os saberes, hoje tidos como inúteis, têm importância. Eu lembro a vocês que a figura do poeta, na tradição do Ocidente, mas provavelmente também do Oriente, ele era uma personalidade semidivina. O mito grego, que narra o nascimento do poeta, diz o seguinte, que no banquete dos deuses, Zeus lá está oferecendo um banquete aos vários deuses do Olimpo, e todos estão banqueteando com ambrosia, com mel, enfim, com todos aqueles alimentos, né, refinados dos deuses. Zeus pergunta aos seus comensais se está faltando alguma coisa para aquele bem-estar, aquele momento único do banquete dos deuses. E os deuses respondem, estão faltando palavras de mel. E aí Zeus cria os poetas. Então, o poeta, quer dizer, a importância das coisas inúteis. Né? Walter Benjamin escreve um fragmento de Rua de Mão Única, falando da importância das coisas inúteis. O que significa? É abrir um espaço fora do atarefamento do cotidiano, não é? Em que a memória, a imaginação, a nossa história possam ter espaço na vida anímica, porque elas nos constituem. Não é? Ora, então, Baudelaire diz o seguinte, então é um diálogo, ele imagina um diálogo entre um passante, e isso vocês imaginam no início da grande urbanização de Paris, e que, então, bom, é claro, ainda não existe o asfalto, né, mas já tem as grandes avenidas sendo abertas, ainda não é a Haussmann, essa bela cidade de Paris que a gente conhece hoje,
mas já tem as grandes avenidas sendo abertas. E aí o poeta encontra com um amigo, e o amigo fala assim, nossa, você está assustado, o que aconteceu? Ele falou, não, eu ia atravessar a rua, de repente uma carruagem passou numa tal velocidade que eu recuei, de medo de ser atropelado. Os perigos vêm de todo lado aqui na cidade grande. Então, eu recuei, e, ao recuar, a minha auréola de poeta caiu na lama. E eu ia pegar, mas aí eu pensei, bom, eu posso correr o risco de ser atropelado. Então, eu achei melhor perder a minha auréola de poeta e salvar a minha vida. E pensar que talvez um mau poeta vai pegar a minha auréola, vai se travestir de poeta e vai ser aplaudido. É como se Baudelaire antecipasse a ideia da indústria cultural. Quer dizer, a indústria cultural não significa que a obra tem vida própria, ela atravessa a barreira do tempo. É uma promoção material, econômica, de investimentos, que explicam a obra para depois a gente ver, apreciá-la e ela ter valor de mercado. Né? Então, por que a gente lê Platão até hoje? Não tinha mídia para promover o Platão. A gente lê por quê? Porque é um clássico. O que é um clássico? Um clássico, uma obra clássica é aquela que atravessa a barreira do tempo. Ela é datada e, ao mesmo tempo, não datada. Ela consegue ainda ser interrogada hoje. Por quê? Porque todas as obras de pensamento e das artes, elas contêm nelas um elemento hermético, de hermetismo, que justamente é o enigma da obra, que permite que ela seja reinterrogada a cada vez. Então, nós precisamos de séculos, e é um enigma, para saber como explicar a serenidade de Sócrates no momento de sua morte, os êxtases de Plotino, a angústia das noites atormentadas das meditações metafísicas de Descartes. Tudo isso exige tempo. E não há uma resposta definitiva. Não é? Nas humanidades, nós nunca temos nada, né, na vida, nada há de definitivo, e muito menos nesses saberes da humanidade. Aí se perguntava, Burckhardt, que foi um grande influenciador de Benjamin, né, e do romantismo, de uma maneira geral, no século XIX, ele escreve uma obra, várias obras, mas uma que se chama O Homem do Renascimento, né, que é uma obra clássica sobre a questão do imaginário do Renascimento, sobretudo na Itália. E ele se pergunta, o que são grandes obras e o que são grandes personagens? E ele diz, grandes são Platão, Rafael de Sânzio, Péricles, mas não os grandes navegadores. Por quê? Porque a América teria sido descoberta mesmo se Colombo tivesse morrido recém-nascido. Mas a obra, a transfiguração de Rafael, não teria sido pintada se ele não a tivesse feito. Então, grandes são aqueles, ou aquelas grandes obras são aquelas sem as quais o mundo seria incompleto. Ora, portanto, isso era a formação humanista, era a cultura humanista. Não é essa cultura do custo-benefício de conseguir o máximo de resultado num mínimo de tempo. Não é? Ora, e voltando então ao poeta, que perde a sua auréola, então o falso poeta vai se entronizar como verdadeiro artista, e o verdadeiro poeta foi-lhe retirada a sua missão poética. Não é? E Benjamin tem uma expressão belíssima para se referir a esse sofrimento do poeta expresso por Baudelaire, que é o momento em que tudo vai ter um valor de mercado, quer dizer, a poesia também vai ter um valor de mercado. A isso Nietzsche chamou de cultura filisteia, ou o filisteu cultivado. O que é o filisteu cultivado? É aquele que conhece o preço de todas as coisas, mas desconhece o valor das coisas. Não é por quê? Porque tudo se equivale no mercado. Não é? Ora, portanto, Baudelaire está nesse momento em que a poesia está perdendo o seu espaço, as humanidades. É o momento do começo do fim do papel filosófico e existencial da cultura. E esse período, que era essa importância da formação através das humanidades, dos saberes humanistas, significava uma espécie de contenção das pulsões destrutivas. É todo um aprendizado de contenção da pulsão. Hoje nós vivemos uma sociedade da passagem ao ato. Eu quero, eu vou e pego. Eu quero, eu faço. Não é? Então, toda essa ideia do adiamento do prazer, não é? Do tempo
para poder se exercer no pensamento e conviver com a monotonia e poder ser o artesão do seu tempo livre e do seu tédio. Não. Eu tenho que preencher imediatamente com o uso de drogas, com todas as formas da indústria da euforia que existe no mundo contemporâneo. Ora, então, Walter Benjamin se refere que tudo isso pode ser compreendido no fim da narração, quer dizer, o fim da arte de contar histórias. Não é? Quer dizer, o que significou isso? Então, Walter Benjamin diz, no narrador, quer dizer, o que era o narrador tradicional, o contador de histórias tradicional? Ele pertencia a um período do trabalho artesanal, quer dizer, era o trabalho manual, não é? Era o trabalho, portanto, em que o produtor não era o proletário, ele era o operário. Ele realizava uma obra, e é uma obra da completude. Se lembram o que eram as guildas da Idade Média até a Revolução Francesa? Quer dizer, levava mais ou menos 15 anos a formação de um mestre. Então, você começa como aprendiz, depois você se torna jornaleiro, até chegar a ser mestre. Então, era uma cultura da perfeição da produção do objeto, e cada um dos trabalhadores conhecia todo o modo de produção e de completamento dessa obra. Não é? Ora, então, e esse tempo é um tempo longo. A ele correspondia o tempo da narração. Então, a narração, Benjamin diz, havia dois tipos de narrador. Existia o narrador, o agricultor sedentário e o marinheiro nômade. Né? São duas formas de memória. Até havia aquele ditado: quem viaja tem muito a contar. Por quê? Porque o mundo não era unidimensional, né? Era o mundo das surpresas. Tanto que o marinheiro viajava a países exóticos, estrangeiros, vivia experiências, e, quando ele voltava, ele tinha muita coisa para contar do que ele tinha visto, vivido, pensado, se surpreendido, tudo que ele tinha vivido, né? De bom, de mal, etc. De outros valores, de outros costumes, de outros modos de vida, de outra língua. Né? A importância do estudo das línguas antigas, a importância de ler os clássicos. É a primeira experiência da alteridade, é ler no passado para ver como o passado pensou tais questões, como resolveu tais questões e que língua que ele falou. Não fazer da nossa língua uma única língua universal. Né? Quer dizer, é dar um espaço para a língua estrangeira também. Ora, então, tudo isso a narração fazia. E o narrador sedentário era o agricultor, ele era a memória do lugar. Ele ouvia muitas histórias. E o que significa isso? Era o tempo cíclico da plantação e da colheita. O que quer dizer ciclo e sábio? Tem uma relação etimológica entre ciclo e sábio. Ou seja, o sábio é aquele que viu muitos ciclos. Por ter visto muitos ciclos, ele pode transmitir para as gerações vindouras aquilo que ele experienciou para economizar esforços, para não se começar do nada. Ora, essa cadeia da transmissão foi interrompida na modernidade justamente pela ideia do progresso. Ora, na crença na ideia do progresso, há crítico. Né? Então, todo o esforço de Benjamin é mostrar de que maneira que isso significou o quê? A perda da aura da cultura. O que é a aura? A aura, em grego, significa brisa, vento, sopro. O que é essa aura? A aura, de início, era ligada ao culto religioso. Né? Então, se a gente pensar nas representações iconográficas dos santos na Idade Média, né? Aquela espécie de auréola em volta da cabeça dos santos. Né? Então, era algo de divinizador, né? De cultual. Ora, com o desencantamento do mundo, migrou, então, esse elemento cultual foi para as obras de arte. Então, elas têm um elemento de culto, quer dizer, na contemplação de obras de arte, quer dizer, e a aura da obra ela se liga ao espaço e ao lugar onde ela fez a sua história. Então, se a gente vê a Mona Lisa representada em milhares de reproduções técnicas, claro, Walter Benjamin, no início, ele recepciona essa democratização da cultura, quer dizer, não precisa ir no Louvre para poder ter acesso a essas obras,
Mas essa sua visão muda na reformulação desse ensaio sobre a obra de arte na sua reprodutibilidade técnica, porque ele diz que a reprodução da obra, o meio técnico da reprodução, acaba afetando o conteúdo daquilo que é transmitido. E, portanto, tudo aquilo que nós recebemos agora do passado vem na forma de um fardo, não vem mais na forma de uma compreensão do sentido que aquilo teve ao ser transmitido para nós. Ora, portanto, a questão da transmissão, da experiência que vinha da narração, o que era transmitido? Era transmitido um saber acumulado e abreviado, por vezes, do passado, em fábulas, em provérbios, em contos de fadas. Todas essas fórmulas transmitiam um saber viver, não é? Como enfrentar o infortúnio e a boa sorte. Então, todas essas formas de narração, os provérbios na sua forma breve, os contos de fada, as fábulas, tudo isso tinha o sentido de significar para nós um talismã contra a desventura. Eram formas de proteção de um aprendizado para que nós não sucumbíssemos tanto àquilo que pode ser uma boa sorte quanto uma má sorte. Não é? Para que nós possamos ir adiante e reabrir a ideia de futuro. Ora, então, para ir terminando, para poder passar a palavra para vocês também, Walter Benjamin se pergunta se ainda é possível, não é, a experiência nesse mundo, sem experiência, que nós não ouvimos mais. Benjamin se pergunta, quem hoje seria capaz de dar um conselho? E quem hoje seria capaz de ouvir um conselho? Quer dizer, seguir esse conselho. Não é? Então, ele fala no declínio da aura, ele não fala do desaparecimento da aura. Ela declinou, mas ela remanesce em alguns momentos que rebrilham, não é? Esse momento que nós estamos vivendo aqui, por exemplo. Né? Mas ele mesmo, que teve acesso às primeiras tecnologias, o rádio, não é? Ele mesmo trabalhou em emissões para a juventude, ou ele lia peças de teatro, ou ele mesmo escrevia, ou comentava questões do cotidiano. Teve uma das emissões que era sobre a destruição de Pompeia e Herculano, a erupção do Vesúvio. Ele fala de Plínio Velho, Plínio Jovem, o que isso significou. Ele fala de ciganos, ele fala de acontecimentos tanto do cotidiano quanto ele interpreta fábulas. Portanto, há maneiras de narrar as coisas. Né? E só para terminar mesmo, há um conto assídico ao qual se refere um grande amigo de Walter Benjamin, que é Gershom Scholem, que ele diz que, em conversas com Benjamin, eles se lembraram de uma história, não vou lembrar aqui do nome das personagens, né? Mas que um grande rabino de uns séculos muito remotos, toda vez que ele tinha que resolver, que o rabino também era a figura do sábio, né, que organizava a comunidade política, toda vez que ele tinha um grande problema para resolver, ele pegava o livro sagrado, ele sabia o versículo a ler, ele sabia de cor, ele ia para um lugar da floresta, se sentava lá, ficava meditando e tinha a resposta, voltava e o problema do conflito na cidade se resolvia. Tempos depois, um outro rabino, também, quando ele tinha um grande problema, ele não sabia mais onde estava no livro. Mas ele sabia onde que era o caminho da floresta, onde que era possível se estabelecer e meditar. Ele voltava, tinha a solução do problema. Tempos depois, né, veio um outro rabino, ele não sabia mais o livro, não sabia mais o versículo, não sabia mais o caminho e não sabia mais o que fazer. Mas essa já era uma própria história. Muito obrigada. Obrigado, professor Olgária, pelas provocações. Antes de passar a palavra ao professor Fabiano, eu só gostaria de falar mais algumas coisinhas. Vocês, quando chegaram no espaço, viram aí na mesa alguns livros. Essa foi uma publicação que eu e o professor Fabiano organizamos nesse contexto de pandemia, né? Foi um ciclo de entrevistas, e essas entrevistas resultaram depois neste livro, e a gente queria dar de presente a vocês nesse retorno. Façam um bom proveito da leitura. Esperamos que gostem. No próximo encontro do café
compartilhem conosco aí as impressões. Vai sair o volume 2 e a gente está torcendo para que... Como a pandemia não acaba nunca, a gente fica publicando. Se der tempo nesse ano, provavelmente no final, no próximo encontro, a gente está com ele pronto também e aí disponibiliza para vocês. Também, gente, é um café filosófico, né? Nós começamos já há alguns anos, já tem um cafezinho, fiquem à vontade, só chegar lá, o pessoal vai servir vocês com muito carinho e atenção. Na mesa também tem um QR Code, a gente fez de uma maneira muito simples, mas para que vocês não tivessem que enfrentar uma fila, totem, coisas assim, evitar o toque também, né, em outras superfícies. Se vocês puderem nos ajudar a avaliar o encontro, né, a gente está continuamente observando e acatando os comentários, observações, críticas para estar melhorando cada vez mais esse espaço. Enfim, professor Fabiano, a palavra é sua. Obrigado, Douglas. Bom, quero começar agradecendo ao Gária, é sempre uma honra, uma alegria, tudo que imaginar de bom estar com você. Então, quero te agradecer muito pela presença, mas antes de te perguntar, eu quero só fazer... Douglas, obrigado também pela oportunidade. Caminhamos já há muitos anos juntos, eu acho que o café, você, né, esteve em Paris, trouxe isso para cá. A gente se espelhou muito no café da CPFL, São Paulo, né, que eu acho que é um café super estruturado, assim. Então a gente também compartilhando essas experiências é muito legal, né, perceber em diferentes pontos do Brasil como isso vai acontecendo. Calil, obrigado. Eu te escrevi uma mensagenzinha, mas assim, desejo sorte sob nova direção, né? Literalmente podia ter colocado uma plaquinha, mas desejo sorte, certamente o Calil vai fazer um lindo trabalho junto com... Está ali do lado dele o Diogo Pessotto. Obrigado, viu, Diogo? Gerente de identidade também, cuidando do ICF. Está aqui o César Candiotto. Está aí, César? Acabou de... mas estava aí o César, que é decano da Escola de Humanidades, e vi outros professores da filosofia, Thaís Ickel, o Kleber estava por aí também. Obrigado pela presença de vocês. Sei que tem professores de outras escolas também, queria agradecer a presença de vocês. Mas é muito legal a gente poder discutir filosofia, discutir esses temas todos aqui, né, nesse espaço. Gara, obrigado. Assim, super legal te escutar. Tem um tema interessante, quando você esteve aqui, um pouco antes da pandemia, eu acho, não lembro se foi 18, por aí, você já nos provocava sobre isso, eu vinha um pouco, acho que no contexto do narrador do Benjamin, assim, você falava, acho que o Douglas vai lembrar a época, vocês que estiveram aí também, da importância desses saberes, enfim, tradicionais. Você falava, inclusive, da língua latina, da língua grega, como isso tem se perdido. Então, eu acho que esse é um tema, né? Acho que é um tema que você vem trazendo, assim, discutindo esse lugar das humanidades, esse lugar disso tudo, exatamente diante disso que a gente pode compreender exatamente é um capitalismo tardio e selvagem, né? Eu li agora, esqueci o nome do autor, Jonathan Crary, eu acho, ter feito o debate que, inclusive, a última coisa que nos restava, que era o sono, o capitalismo já está cooptando, assim, então já está criando mecanismos, bom, enfim, medicamentos. Por que a gente dorme, né? Se é um tempo que eu posso produzir. Então, inclusive isso que sei lá, o Beto Guedes vai dizer, né? Tudo que move é sagrado, e dormir é sagrado, a gente começa a perder. Então, está muito dentro disso que você dizia, quer dizer, isso que vai, de alguma forma, as coisas vão progredindo, e algumas melhorando, inclusive, mas exatamente vão secularizando, né? Vão tirando isso que é essa essência de transcendência. E esse autor defende que o sono é a última delas. Assim. Então, quando tirarem o sono da gente... Bom, gente, não precisamos nem falar que na pandemia, e provavelmente muitos dessa sala, muitos de nós tivemos transtornos de sono, né? Quer dizer, foram casos incríveis agora, o aumento assim, de insônia, dificuldade para dormir, tudo isso agora. Então, Gara, acho que você tem insistido nisso, nesse papel desses saberes humanísticos, esses saberes são fundamentais, me parece, para a gente recuperar
Eu vou exagerar, mas a gente está aqui para se provocar um pouco, eu acho que até recuperar até um pouco da sanidade, assim, sabe? Isso que é realmente essa capacidade de viver em sociedade. A gente falava sentados ali sobre o que aconteceu ontem no Texas, né? Então, assim, um modelo de sociedade americana ultra, hiper pragmática, quer dizer, um sonho americano que se transforma num pesadelo americano, né? Assim, que se traduz nas coisas mais horríveis que a gente pode ver, né? Então, então, como recuperar exatamente esse lugar, esse espaço que vai garantir que a gente ainda tenha um pouco de sanidade, que a gente ainda tenha um pouco de capacidade de inter-relação pessoal, um pouco de capacidade de cuidado com a natureza. O Douglas trouxe no texto introdutório dele essa entrevista que a gente fez com o Krenak. Eu não sei, Douglas, se você lembra, mas foi chocante, assim, porque ele disse: vocês não percebem, mas os prédios vão pegar fogo por baixo. É só aí que vocês vão se dar conta do que está acontecendo. O mundo está pegando fogo embaixo da gente. E isso vai começar a atingir as cidades. Assim. Eu fiquei chocado, sabe? Fiquei um minuto sem conseguir falar, assim, porque a gente, inclusive, não lê os sinais, né? E essa coisa toda está todo o tempo na nossa frente. Eu comentava com você do Sebald, que é esse alemão, enfim, radicado na Inglaterra. Ele larga a Alemanha exatamente, ele deixa a Alemanha exatamente por toda a crise que ele tem com o nazismo e com o modelo de vida alemã. Assim, ele faz uma crítica profunda ao modelo de vida alemã. E esse modelo de vida alemã que, para ele, em muitas partes, tem uma herança nazista. E eu acho incrível, porque você falava do Baudelaire. Eu quero ler um pedacinho do Sebald para te fazer uma questão. Já vou te passar a palavra, porque as pessoas estão aqui para te ouvir, né? Mas você falava do Baudelaire, eu lembrei de um outro poema em prosa, que é um poema que o filho e o pai e o filho vão na frente de um novo café que inaugurou. Então, a gente está falando mais ou menos de 1850 e poucos. Usman, que é o prefeito de Paris, começa a abrir as vias. Então, a lama, a destruição da cidade antiga, as carruagens, isso tudo, e os cafés. Paris é uma cidade que brilha, né? E Baudelaire vai entender isso, né? Benjamin vai entender isso quando fala Baudelaire no auge do capitalismo. Quer dizer, vai dizer Baudelaire é o primeiro, talvez um dos primeiros, que problematiza aquilo que ele está vendo profundamente. E o café brilha, né? O filho até diz para o pai, se eu me lembro bem, alguma coisa assim: todo o ouro do mundo foi trazido para isso brilhar. E Sebald é um literato que lê muito Benjamin, claro, né? Mas é o autor das ruínas. Então, Sebald vai caminhando pela Europa do pós-guerra e vai vendo como tudo está destruído. E eu queria, se você me permite, querer ler um trechinho, se vocês me permitem, desse livro que eu recomendo. Para mim, o mais incrível dele chama Os Anéis de Saturno. Isso tem a ver com a segunda pergunta que eu quero te fazer, Os Anéis de Saturno. Mas é porque o Sebald está fazendo uma crítica à luz. E relaciona a luz, e a luz aqui entendida como toda a possibilidade de progresso. Os aviões que bombardeiam, que são as novas estrelas, os aliados que bombardeiam cidades alemãs, as cidades que prometem uma vida boa e depois se tornam ruínas. Você pode estar analisando tudo isso, no fundo, toda essa decadência que às vezes a gente não percebe, impulsionados por um modelo de vida que tem nos prometido diariamente coisas maravilhosas e que nos leva recorrentemente à frustração, à tristeza, à decepção. Mas ele diz assim, e é bonito também, só para, antes de ler ainda só esse comentário, ele está fazendo uma análise com os tecelões que vão, e é bonito isso, né, da ideia do tecelão que vai trabalhar com o bicho da seda, porque essa é uma arte milenar, né, vindo da China. Então, mas como, por exemplo, o Partido Nazista utiliza os bichos da seda, essa nova forma de industrializar o bicho da seda, exatamente para
tornar as pessoas prontas para o modelo que eles pretendiam, prontas para o mundo do capital e prontas para o mundo da indústria. Diz o Sebald: a multiplicação da luz e a multiplicação do trabalho são linhas de desenvolvimento paralelas. Hoje, quando o nosso olhar já não consegue penetrar no pálido reflexo sobre a cidade e suas redondezas, recordo o século XVIII e me espanto com o grande número de pessoas, pelo menos em muitos lugares, que já antes da época industrial estavam presas com seus pobres corpos quase uma vida inteira a esses teares feitos de molduras de madeira e ripas, com pesos pendurados, lembrando instrumentos de tortura ou gaiolas, numa singular simbiose, que talvez exatamente por causa do seu relacionamento, do seu relativo primitivismo, evoca melhor que qualquer outra forma posterior de nossa indústria, que só conseguimos nos manter nessa terra se atrelados às máquinas que inventamos. Que isso, como se pode ler na Revista para a Instrução da Alma, publicada na Alemanha, tenha lançado especialmente os tecelões, os eruditos ou os escribas, em alguns aspectos comparáveis àqueles, na melancolia de todos os males que dela surgem. E é fácil de entender num trabalho que nos força a estar permanentemente curvados, sempre refletindo aguçadamente, interminavelmente analisando desenhos e padrões artificiais de grande alcance. Penso que não é fácil entender em que abismos e becos sem saída nos pode meter essa eterna reflexão que não cessa nem nas chamadas horas de lazer, a sensação de ter apanhado o fio errado, que invade até mesmo o nosso sonho. Eu queria te perguntar, essa primeira pergunta que eu te faço, o nosso lugar. Filósofos, pensadores, se a gente não está agarrando o fio errado, sabe? E se de alguma forma isso, até nos nossos sonhos, não nos incomoda, assim. Qual o nosso lugar nesse mundo da super técnica, da mistura do público com o privado, do ilimitado, do excesso, sabe, da palavra curta, pequena, da falta de etiqueta, que eu posso dizer na rede social o que eu acho que eu posso dizer de qualquer maneira. Bom, de tudo essa parafernália, qual é o nosso lugar? O seu, o meu? Nós que estamos aqui interessados em fazer pensamento, filosofia, a gente tem um lugar nesse mundo ainda? E o segundo, vai muito aí você mais rápido, está nesse texto da Susan Sontag, sobre Benjamin, chamado Sob o Signo de Saturno. Lindo texto. Em certa altura, ela diz assim, é um trechinho bem pequenininho, porque eu queria te fazer essa outra pergunta também. Benjamin era o que os franceses chamavam de um triste. Na juventude, parecia marcado por uma profunda tristeza. Escreveu Scholem. Considerava-se um indivíduo melancólico, desdenhando os modernos rótulos psicológicos e invocava a astrologia tradicional. Nasci sob o signo de Saturno, o astro de revolução mais lenta, o planeta dos desvios e das dilações. Seus principais projetos, o livro publicado em 1928 sobre o drama alemão, e sua obra inacabada, Paris, capital do século XIX, só podem ser plenamente entendidos desde que se compreenda até que ponto se baseiam na teoria da melancolia. E aí a segunda pergunta é essa. Lugar da melancolia, da felicidade, da esperança, da tristeza hoje. O que é tudo isso? O que a gente tem que sentir? Interrogação para começar, né? Porque é a vida inteira para responder, né? Mas, com relação à primeira questão, sobre a questão da formação da Alemanha, é interessante a gente lembrar que, como a unificação alemã foi uma unificação tardia na Europa, quer dizer, o primeiro país que realizou sua unidade nacional foi Portugal no século XII, a França no século XVI, XVII, com Luís XIV. A Itália realizou também no século XIX, mas ela teve a sua unidade nacional cultural no Renascimento, né?
enquanto que a Alemanha ela realizou sua unidade nacional no século XIX, na Guerra Franco-Prussiana de 1871. Então, essa unidade alemã se fez, que eram 1.789 condados, quer dizer, era um país muito parcelado, né? Então, se fez sob a hegemonia da Prússia, pelo Bismarck. Então, é um país que conseguiu a sua identidade nacional sob a hegemonia do militarismo e da burocracia. E até se dizia, na época, que a Alemanha não era um país que tinha um exército, era um exército que tinha um país. Quer dizer, então, a sociedade civil se militarizou. Muitos dizem, inclusive, que a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais elas são uma consequência da Guerra Franco-Prussiana. Bem, isso para dizer que esse mal-estar, né, do contemporâneo, que o Sebald ele indica na iluminação, na luz elétrica, vamos dizer, o Walter Benjamin mesmo falava disso, né, citando Baudelaire, porque o Baudelaire tem uns poemas, tem o que se chama Crepúsculo da Tarde. E o Baudelaire diz, nesse poema em prosa, e tem um poema, e depois ele escreve o poema em prosa, que a cidade grande desconhece os verdadeiros crepúsculos. Quer dizer, com o advento da iluminação artificial, primeiro a iluminação a gás e depois a luz elétrica, a Via Láctea foi secularizada. Quer dizer, então, aquele céu que os antigos contemplavam, agora ficou uma avenida iluminada à noite, né? E, portanto, aquela fala aquele escrito, né, de Kant, no final da Crítica da Razão Prática, duas coisas enchem minha alma de admiração e respeito: o céu estrelado acima da minha cabeça e a máxima moral dentro do meu peito. Benjamin comenta, essa frase não poderia ter sido escrita por um morador da cidade grande. Né? Por quê? Desaparecendo o crepúsculo, quer dizer, a transição entre o dia e a noite desaparece. Não é? Que é o que você estava dizendo do Craig, né, do Jonathan Craig, que ele diz 7x7, o capitalismo da insônia. Não é? Os americanos perceberam que os soldados, né, porque a cultura guerreira, do expansionismo americano, etc. Então, os americanos perceberam que os seus combatentes eles precisam tomar muita medicação para ficar acordado, né? E isso daí acaba um pouco com a eficiência do combate. E eles notaram que nem certos pássaros, né, que o Craig fala, que eles são capazes de voar 7 dias e noites sem dormir. Então, eles estão estudando esses pássaros para ver se acha essa enzima, não sei como chama, para que os soldados possam não dormir e serem performantes, quer dizer, não perderem, né, não ficar meio sonolento, porque tem que tomar o remédio para dormir, depois tem que tomar o remédio para acordar. E aí o combate fica meio complicado. Então, se conseguir fazer isso que os pássaros fazem, já vai ficar legal, porque aí você fica 7 dias, 7, 8 sem dormir. Só que isso vai começar no exército, depois vai se expandir pela sociedade. Já que eu tenho que trabalhar mesmo, então eu vou ficar acordado. Né? Então, vai se tornar uma necessidade. Ora, então, é muito interessante, porque aqueles grandes insones da história da literatura, né, o Proust, o Kafka, o Cioran, né, que não dormiam mesmo, quer dizer, eles diziam, entre o sono e a vigília existe a insônia. Quer dizer, então, não dorme nunca, mas era um estar acordado criativo. Né? Escreviam, pensavam. Né? Ora, então, a questão do lugar do sonho, né, o Sebald diz, há uma espécie de invasão, né, da exterioridade nos próprios sonhos. Quer dizer, é como se nós passássemos a sonhar com o status quo. Quer dizer, mas os sonhos são tão loucos, né, porque eles desconhecem o espaço e o tempo. Né, a gente pode pôr gente que morreu, gente que a gente não conhece, a gente pode habitar lugares que a gente nunca esteve. Então, esse lado onírico, cada um de nós é um esteta, né, no sonho, porque cria coisas... pode ser os remanescentes diurnos, pode ser várias coisas, mas inventa, não é? Cria mundos e que podem ser sonhos acordados, quer dizer, há sonhos que são impactantes, né, que podem continuar na vigília. Né? O Benjamin faz uma diferença entre enipion e oneiros.
né, as duas palavras gregas para designar o sonho. O oneiron é o sonho profético, né, e o enepeion é o sonho normal, que não nos marca, não nos abala, né. Ora, Benjamin diz que há certos lugares que têm o dom da profecia, né, são lugares auráticos. Vejam, não é irracional o que ele está querendo dizer. O que ele está querendo dizer é criticar a ciência contemporânea, que tudo reduz ao conhecimento no espaço e no tempo. Quer dizer, eu só posso conhecer o fenômeno, quer dizer, tudo aquilo que está no espaço e no tempo. As coisas que eu não posso constatar, reconstituir em laboratório, em modelizações de programas computacionais, vão para o inconsciente da ciência, não importam, né? O que importa é aquilo que eu quero demonstrar e que eu quero conhecer para dominar. Tem a curiosidade, há a curiosidade do conhecimento, mas a questão da dominação, ela preponderou, como a gente viu no ensaio do Benjamin. Quer dizer, então, qual é o problema? O problema não é a técnica, é que ela se autonomizou com relação às nossas forças, ela está seguindo o caminho dela. Ela vai fazendo a revolução tecnológica, a gente vai se submetendo à tecnologia. Nós perdemos o controle sobre ela. Então, como fazer para nos reapropriarmos dela, acho muito difícil. Não obstante, você falou das ruínas, não é? O Sebald ele diz o seguinte, é muito interessante, é traumático, horrível, mas é de chamar a atenção que nos campos de extermínio, nos campos de concentração, as crianças que nasciam nos campos brincavam. Elas brincavam, criança brinca, né? Você tem esperança, né, que na situação mais horrível, que elas iam morrer, iam desaparecer, mas elas brincavam. Quer dizer, um momento em que ensinava o adulto, que tem um momento que você tem que se destacar do que está acontecendo, que o Benjamin chamava de momentos de alumbramento, momentos de atemporalidade, que ele sai da dimensão temporal, que ele analisa nos ensaios sobre o Proust, não é? Na imagem de Proust, quer dizer, o tempo estado puro, a tal da Madeleine, né? Não é? Quer dizer, então é um momento que uma experiência do passado, ela volta no presente, não que ela é reatualizada. Eu vivo a mesma questão do passado estando no presente. Então eu vivo duas temporalidades simultaneamente. É uma espécie de saída do tempo. Né? É uma temporalidade atemporal que o Benjamin diz que é possível nas experiências que ele fez no fumo do haxixe, né? Quando ele fala dos protocolos que ele fez com o haxixe ou com o ópio também, e em alguns momentos de amor, de enamoramento. Ele conta que, quando ele estava apaixonado, agora não me lembro, não era as laces, não. Ele estava apaixonado por 3 mulheres ao mesmo tempo. E ele disse que ele era 3 homens, que tinham um triunvirato dentro dele. Né? Então, cada um amava uma mulher diferente. Mas, na verdade, o que ele diz, quer dizer, a paixão era de tal ordem que podia acontecer a maior catástrofe que o destino não teria nenhum poder sobre ele. Quer dizer, são uns estados de saída de si, no sentido de se tornar invulnerável. Né? E a gente precisa desses espaços de liberdade e de autonomia com relação a esse real insuportável, que é o espaço da elaboração, né? Que é o espaço do pensamento, da imaginação, da reflexão, não da solidão. Claro que todo pensamento ele tem, é como a filosofia, sempre oscilou entre o rumor da praça pública e a solidão da subjetividade, como em Sócrates, não é? Então, e as humanidades têm esse papel, não é? Que estar com o outro, porque o outro dá o limite para não pensar em enlouquecendo, né? Porque no pensamento sozinho, fechado sobre si mesmo, a gente cai numa situação de autorreferência e que perde também a linha sutil, essa fronteira entre o real e o irreal, é a irrealidade que o outro nos dá. Quer dizer, a alteridade, a experiência da alteridade não é a experiência da minha finitude que o outro me limita. O outro me amplia, não é? Porque eu incorporo aquilo que ele pode trazer para mim. Então, todas essas experiências estão... O Sebald chama atenção para isso, quer dizer, existe alguma coisa que o poder total do totalitarismo ele é impotente, né? Porque é na criança, né? E aí o Benjamin também tem muitos escritos sobre a criança. Ele diz que a criança é um metafísico espontâneo. Porque a primeira coisa que a criança faz, se dá um brinquedo, ela quebra. Mas não é porque ela quebra porque ela quer quebrar, ela quer conhecer por dentro, ela quer a essência das coisas. Então, são verdadeiros filósofos, né? Então, ele fala muito dessa questão da importância
da criança como ela é um verdadeiro cenarista, espontâneo também. Então, se perguntou para uma criança o que é um príncipe, né? Para uma criança do nosso tempo. E a criança respondeu: príncipe é uma palavra que tem um manto e uma coroa na cabeça. É um cineasta. Está imaginando uma cena, né? Quer dizer, o que a imaginação da criança é capaz de fazer. Então, não por acaso, o Klee, o Kandinsky, o Miró, eles escreveram que eles passaram a vida inteira para poder voltar a desenhar como eles desenhavam quando eram crianças, né? Um pouco antes da pandemia, houve uma exposição do Paul Klee, dos anjos do Paul Klee, não tinha um anjo da história, mas os anjos que ele desenhou, e o período da Bauhaus também, no Centro Cultural Banco do Brasil, lá de São Paulo, né? Quando ele tinha 5 anos, ele ficava muito com a avó, que era costureira, né? E ele desenhou muitos anjos. Ele falou que desses anjos que ele desenhou quando ele tinha 5 anos, ele guardou alguns. E eles estavam expostos lá, né? Que vai dar no Anjo da História, né? Que é o anjo que ele pinta na Primeira Guerra Mundial, né? Que o Benjamin usa depois e tal. Então, vejam, a questão da infância, no sentido alegórico também, significa o quê? A criança vê tudo pela primeira vez. Ela tem... se nós apresentarmos para a criança um objeto mais recuado do Egito Antigo e o último brinquedo da grande indústria, ela vai estar vendo os dois pela primeira vez. Então, ela é capaz de dar sentidos novos às coisas. Então, não é que existem coisas inéditas, sempre algo vem de outro lugar. O sentido que nós podemos dar, o poder de metaforização é que importa, não é? E quem trabalha muito isso é Hannah Arendt, né, uma benjaminiana também em vários aspectos, né? O que ela diz: embora nós sejamos mortais, nós não nascemos para morrer, mas para renascer, né? E esse renascimento vem desse poder que eu falei há pouco, do poder de metaforização, a capacidade que nós temos de dizer: o sol brilha quando chove a cântaros. Então, mas isso é todo o poder da imaginação que nós estamos perdendo, porque vem tudo da indústria cultural. As imagens chegam prontas, estáticas, e nós acolhemos passivamente, né? Aquilo que pode ser atividade interior, né? Aquilo que vem daquilo que nós podemos contemplar, ter o tempo da imersão numa obra de arte, por exemplo. Claro que uma obra de arte, qualquer um pode ver uma obra de arte, qualquer um pode ler Montaigne. Agora, se eu quero me aprofundar, eu preciso de uma iniciação. Aí precisa fazer a faculdade, estudar, né? Então, existe um plano que é de acesso a todos, mas existe um elemento de elaboração que é como aprender a ler e escrever, quer dizer, precisa ser transmitido. Então, é preciso aprender a ler uma obra de arte, né? Então, tudo isso são instrumentos e meios, melhor dizendo, de elaboração. Ao elaborar essas questões, a gente está se elaborando também, só que não é consciente, é algo que vai se estratificando. Agora, quando o que chega passivamente de fora, quer dizer, uma criança de 8 anos, ela já assistiu a 100 milhões de assassinatos na televisão, quer dizer, seja em games, seja em cenas televisivas, cenas de guerra, cenas de violências urbanas, quer dizer, tudo isso, né, acaba dizendo: não, mas uma coisa é a ficção, outra é a realidade. Não, você vê melhor com essas relações entre ficção e realidade, né, na infância, né, na formação. Por quê? Porque existem as pulsões agressivas e destrutivas. E aí entra nessa outra questão das ruínas e da melancolia. Walter Benjamin tem um ensaio que se chama O Caráter Destrutivo. Não é o caráter destruidor, é o caráter destrutivo. Diz: o caráter destrutivo, ele já encontra o mundo em ruínas. Não é ele que produz as ruínas. Mas o que interessa nas ruínas? 2 coisas. Primeiro, que a ruína é aquilo que permanece malgrado o poder destruidor do tempo, e é, portanto, aquilo que caminha no sentido contrário à morte ou ao desaparecimento. Então, no fragmento, na ruína, o que interessa para o caráter destrutivo é o caminho que se desenha entre elas. Por toda parte ele vê caminho. Então, esse lado
vamos dizer, de abertura do futuro. Tá bom, Fabiano? Você queria falar um pouco da melancolia do Benjamin, né? Não precisa. Não, eu queria que você falasse um pouco, depois, a hora que você... um pouco da felicidade, dessa tirania da felicidade, dessa exigência, da transparência. Então, bom, primeiro que o Benjamin, da tradição, né, que vem dos gregos, a felicidade não é uma coisa eufórica. Ela virou uma obrigação de ser feliz. Ninguém nasceu para ser feliz. Quem que... Tem momentos de felicidade e tal, mas que a vida seja um contínuo de felicidade. Quer dizer, a gente não vai cair no exagero de Schopenhauer, que Schopenhauer dizia que as moscas nasceram para ser devoradas pelas aranhas e os homens por suas angústias. Mas, de qualquer maneira, existem momentos, né, de iluminação, né, porque no cotidiano, a vida cotidiana é repetitiva, ou todos nós vivemos um luto. Inclusive, isso é interessante, porque o Benjamin diz, ele recusa essa ideia do arcaico e do moderno. Diz, o momento do luto é o momento que isso fica patente. No momento do luto, nós somos todos arcaicos. A dor, o sofrimento, a perda, o desespero, a vontade de ficar sozinho, de perda do apetite, o se vestir de escuro. Não... Ou seja, o silêncio que fica desse luto, não querer falar, não querer comer, imitar o morto, para trazer o morto para a vida. Isso, você é grego e você é contemporâneo, isso sempre existiu. Então, a questão da melancolia, Benjamin não tem uma única visão da melancolia. Né? Ele reavê uma tradição da melancolia que vem desde os gregos, lá do pseudo-Aristóteles, que a melancolia ela pode dar tanto na insanidade quanto na genialidade. Não é? E, nesse livro do pseudo-Aristóteles, ele começa se perguntando por que todos os grandes pensadoras foram melancólicos. Aí ele fala de Platão, ele fala de Péricles, ele cita vários, foram melancólicos. Então, aí existe uma melancolia criadora, né? E aí existe a insanidade, que pode levar à loucura. Mas, para Benjamin, há um escrito de juventude, que é sobre Kästner e Tucholsky, que são dois poetas que ele critica, ele chama de melancolia de esquerda. Então, é uma coisa meio irônica, né? Porque ele diz assim, o que é a melancolia de esquerda? Quer dizer, é o romantismo que só vê ruína, destruição, só quer voltar para o passado, que era melhor. Né? Mas o romantismo foi a primeira grande crítica ao capitalismo, né? Essa perda devastadora dos valores do passado e das formas de orientação do passado que antes eram transmitidas de geração em geração. E aí ele faz essa crítica e diz, o que é essa melancolia de esquerda? É estar à esquerda não de uma ou outra posição, mas à esquerda de tudo quanto é possível. Então, é uma espécie de ironia. Mas ele mesmo, depois do drama barroco alemão, ele vai usar a melancolia quando ele diz, eu mesmo nasci sob o signo de Saturno, é o planeta da rotação mais lenta. Quer dizer, o Saturno ele leva 28 anos para realizar uma volta em torno do Sol. Né? Então, a Terra leva 1 ano, né? O Saturno leva 28. Então, ele é o planeta da meditação, né? Ele é do pensamento lento, né? Dos retardamentos, né? Dos desvios. Né? Por quê? Porque o pensamento ele deriva, ele não vai em linha reta. Né? Ele vai, uma coisa associa em outra. Então, a questão da melancolia passa a ser um elemento criativo, tanto que Walter Benjamin vai analisar no drama barroco alemão, a melancolia 1 do Dürer. Eu não sei se vocês têm na lembrança, mas vocês podem olhar na internet, que é fácil achar. A melancolia é representada pelo Dürer, nos séculos XV e XVI, como uma mulher, quer dizer, um anjo feminino de compleição masculina. Né? Ela está sentada numa construção ainda que ficou inacabada, bem inóspita, fria, né? A construção, o muro na metade, tem o sol negro iluminando, e tem um cachorro esquálido deitado ali do lado dela, e ela segura um compasso na mão, e ela tem os olhos arregalados e asas. Ela é um anjo alado. E ela contempla, e ela está cercada de todos os objetos da geometria e do controle do espaço. Astrolábios, sextantes, octantes, mas inutilizados. Ela está com o compasso na mão. Quer dizer, o que Benjamin interpreta? Que a geometria não é suficiente para combater a melancolia. E essa melancolia ela é
ao contrário da representação da melancolia até o século XVI, que é um homem e uma mulher adormecidos segurando a cabeça na mão, que os olhos fechados o sono culpado, porque não busca o caminho para Deus, a melancolia agora, moderna, ela tem os olhos arregalados. Quer dizer, ela está prostrada numa meditação metafísica para a qual não há resposta. Não é? Essa interpretação, e que esses objetos dispersos da geometria mostram que reatualizam aquele dito antigo: navegar é preciso, viver não é preciso. Ora, navegar é a arte da precisão. Tem octante, sextante, geometria, tem GPS, etc. E viver é indeterminado. Então, essa ideia de uma verdade que é buscada, que não é uma verdade científica, uma verdade existencial, é que se perdeu. Por isso é que o Adorno diz: a felicidade é uma ciência esquecida. Não é? A felicidade, para o grego, e nessa tradição, não é uma felicidade eufórica, é sempre buscar a felicidade possível para seres expostos, vulneráveis e mortais, tão sujeitos a erros como nós somos. Professora Olgária, muito obrigado. A gente está com o tempo um pouco avançado aqui, e eu acho que, infelizmente, a gente não vai conseguir, neste momento, neste encontro, abrir para perguntas ou comentários, também para não comprometer a agenda de vocês, para que a gente tenha espaço para retornar ou ir a outras atividades aí com calma. A gente agradece imensamente, professora, é sempre uma honra tê-la com a gente, uma amizade que a gente vai desenvolvendo, uma pessoa maravilhosa de se conviver nesses espaços fora daqui também, mas maravilhoso te ouvir. Professor Fabiano, também obrigado, viu? É uma grande felicidade tê-lo como um colega, um debatedor de altíssima qualidade e um incentivador do ICF, né, em sua integralidade. Também agradeço ao Calil, que teve que sair, né, mas que também dá todo o apoio para que o Instituto desenvolva suas atividades, ao Diogo, que está aqui com a gente, nosso gerente, que também apoia integralmente as nossas atividades e discussões. Não posso deixar de agradecer a todos vocês que estão aqui, a dedicação, o tempo. Vocês viram que, enquanto nós falávamos aqui, o professor Rafa fez essa obra de arte para a gente. Então, Rafa, já vai o nosso agradecimento também, né? Nos provocava lá, foi compondo elementos. A gente vai, com o tempo, digitalizar isso, disponibilizar, mandar para vocês também. E agradecer a equipe da Identidade, né? O Ricardo, que tá com a professora Olgária, levando, buscando, a Adri, que nos ajuda de uma maneira incondicional também, a Francine, o Mauro, com a sonorização, enfim, e todos nós que dedicamos esse tempo aqui para refletir. Tragam suas inquietações e perguntas para o nosso próximo encontro e partimos delas, então. Gente, muito obrigado, uma boa noite, bom descanso a todos vocês.